Olá, que bom ter você conosco aqui de novo em mais um Estação de Negócios. Estação de Negócios é esse programa que flutua dentro de todas as esferas do mundo profissional, com grandes cases, com grandes histórias, com profissionais que se destacam, e a gente quer trazer para você aqui inspiração. Por isso, Estação de Negócios sempre tem uma novidade. Mas antes de mostrar o nosso convidado, que é muito especial, eu quero primeiro receber aqui com carinho a minha companheira de todos os programas, Raquel Freitas. Obrigada, Niltinho. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para uma Estação de Negócios. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo com temas variados dentro ali do mundo dos negócios, do mundo artístico. Então, a gente tem um convidado especial que o Niltinho agora vai contar pra gente quem é, né, Niltinho? Puxa vida, é uma satisfação muito grande. Eu sou um cara que sempre fui muito envolvido no teatro, na dramaturgia, sou um apaixonado por essa arte, né? E receber um convidado dessa altura hoje me traz muita emoção, porque ele vai ter muita história para contar. Mas eu estou falando do empresário, estou falando do ator, eu estou falando... Esse cara, ele faz tudo. Eu estou recebendo aqui, o sobrenome dele é Thierry, já diz tudo para você, né? Eu estou recebendo aqui o sobrinho do Cécio Thierry, nosso querido Cécio Thierry, muita gente falava dessa forma, um grande ator do cinema brasileiro, mas não, nós não vamos falar do Cecil só, nós vamos falar do Rodrigo Thierry, que é um grande profissional. Fala de você um pouco para nós. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, né, batendo esse papo, e tem muita história aí para se falar aí, e enfim, a família incrível, né, materna aí, família do Thierry, minha mãe Bárbara, e irmã do Cécio, e meu pai, o Denis Derquian, também um grande ator, né, então assim, dessa parte artística temos essa carga aí, né, e tem a parte literária também, minha tia-avó, que é a Lígia Fagundes Teles, enfim, estamos bem de família aí, né? Se puxar a ficha aí, vai ter muito nome grande, né? Muito nome grande, graúdo, né? E que aí despontou dentro do cinema brasileiro, dentro da teledramaturgia e muita coisa legal. Mas o que a gente quer saber aqui hoje é do Rodrigo Thierry. Quem é o Rodrigo Thierry? Da onde vem o Rodrigo Thierry? Nasceu aonde? Como começou essa história? Porque você, por exemplo, teve influências de tudo quanto é lado, de política, influência de escritora, artística, de várias vertentes, mas você escolheu um caminho. Então, quem é o Rodrigo Thierry? Cara, o Rodrigo Thierry eu falo que eu sou um entusiasta, né? E eu acho que eu aproveitei um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu sempre desejei ter o meu caminho, né? Porque, bom, você vai ser ator? Não sei, não tinha essa certeza. Você, bom, tem uma tia escritora, vai seguir para letras? Não tinha certeza. Tem uma parte... meu bisavô foi um grande advogado, ministro da Justiça, também não tinha essa certeza. E aquela época que a gente está no vestibular e tal, minha avó, Márcia, sempre queria que eu fosse advogado, né? Porque ela é advogada, então me matriculou assim, vai fazer um pouquinho de direito e tal, mas fiz e também não. E aí depois eu fui a primeira turma de publicidade e propaganda da Embi Morumbi. Era um curso que, na verdade, a parte engraçada disso, eu estudei no colégio com um sobrinho do Washington Oliveto. E eu ia às vezes almoçar lá na casa dele, e eu vi o Washington lá, falava, o cara indo pra Cannes, e eu assim, eu cheio de referência ali, e eu vi o Washington ali, eu falava, caramba, eu quero ser esse cara, né? Como é que faz pra ser esse cara? E aí eu falei, bom, vamos ver faculdade de publicidade, mas não tinha, né? Hoje em dia já se tem a publicidade e propaganda. Existia propaganda e marketing. E aí eu fiz o vestibular, aí fui frequentar a SPM uma semana, era muito marketing, né? E marketing é conta, e eu não sou de exatas, né? Sou humanas. Então, aí eu descobri esse curso, que era um curso começando, falei, bom, é lá que eu quero. E aí fui lá para a parte de
era comunicação social e com ênfase em publicidade e propaganda, e depois virou publicidade e propaganda. Sim. Legal. E eu vejo assim que você tem uma carreira multifacetada, né? Há mais de 20 anos aí atuando em várias frentes, né? Então você, pelo que nós vimos aqui, você é modelo, tem aí a RT Assessoria que você presta, né? Trabalha dentro de relações públicas. Então conta pra gente um pouco dessa carreira, ou como que você foi migrando de área onde você se encontrou e você falou, aqui eu sou relações públicas, é isso que eu quero ser para a vida, né? Trabalhar com isso para sempre, sei lá. Então, primeiro eu tinha esse desejo, né, daquela parte de criação com publicidade. E então eu fui tentando achar um caminho. Mas hoje em dia, você chega numa agência de publicidade, você tem um caminho para chegar em criação. Antigamente não. Você tinha que fazer um estágio e alguém te descobriu na parte de criação. E eu falei, não era aquilo que eu queria, né? Porque os publicitários, muitos deles são autodidatas, né? Eu acho que o próprio Washington, alguns vieram de faculdade, né? Estou falando de 30 anos atrás, né? Hoje em dia já devem ter publicidades frutos de faculdades e tal. Então, e a parte da moda, eu estudei num colégio onde as modelos de algumas agências estudavam. Então, assim, como é que eu cheguei na moda? Foi na escola. Essas meninas, todas essa primeira gestão de Victoria's Secret eram as meninas da escola, né? E aí eu tive uma primeira namorada modelo por causa da escola. Uma amiga da minha sala morava numa casa de modelos, e aí eu fui lá fazer algum trabalho, conheci uma menina lá que morava com ela, fiquei apaixonado, e foi meu primeiro relacionamento sério, assim, e ela era da Elite, e na época minha mãe, Bárbara, estava no departamento de atores da Elite também. A Elite, que era uma agência, era uma agência mais fashion, né? Era uma agência muito de moda, agência que na época que eu entrei lá estava Gisele Bündchen ainda, começo de carreira, todas essas modelos são todas por lá, e aí minha mãe estava no departamento de atores ali, e eu na época eu tava, meu universo, sei lá, tinha 16, 17 anos, era só uma coisa de esporte, da escola com a capoeira, sempre fazia show de capoeira, apresentação, e aí esse mundo da moda veio pela escola e eu acabei entrando lá na Elite na época. Minha mãe já estava lá e eu namorava uma modelo, e aí os bookers, mas você é o namorado da modelo, vai ter um cast aqui, eu acabei pegando esse trabalho lá, que era uma campanha de cueca, uma coisa assim, e aí tem um start lá, e aí eu comecei a tocar isso em paralelo, né, os estudos e a capoeira, essa parte da moda, começou lá com 17, e aí fui evoluindo muito tempo, né, aí um período que eu morei nos Estados Unidos também, trabalhei com a moda lá, como modelo, e aí uma coisa que nunca acabou, porque sempre foi uma coisa em paralelo, até o momento onde eu tive a oportunidade de ser sócio de uma agência, né, porque eu queria... Meu tio Cécio sempre falava isso, na verdade, que eu seria a pessoa que iria cuidar de todo mundo, que eu seria o cara de trás das câmeras. Mas, Rodrigo, eu queria saber, porque assim é muito curioso. Primeiro que quando você falou da Elite, é uma das agências que eu mais respeito, que já teve aqui no Brasil, né? Porque a Elite era uma agência muito séria, uma agência fashion, que tinha por detrás o Casablanca, que era um fenômeno aí do mundo fashion, e assim, tem muita curiosidade como que se desenrola, porque você entrou como modelo e de repente já estava tratando com moda, ou seja, você acabou criando uma aptidão por moda dentro da agência. Na verdade, tive o prazer de conhecer o John, participei do lançamento do livro dele, conheci ele pessoalmente, consegui levar ele para um evento meu, tinha uma festa, a gente acabou fazendo, tive contato com ele, conversei muito, e o livro dele foi uma coisa que muito me inspirou, assim, porque é um livro onde ele fala da carreira dele, né? Ele começou antes da moda com um monte de coisa, e uma coisa que sempre ficou ali na minha cabeça, esse livro, tanto que eu tenho o livro autografado até hoje, esse livro, e sempre foi uma coisa ali, né? E depois, quando eu comecei a entender o mundo da moda, é muito parecido com o mundo artístico. Eu vim de uma coisa do teatro, da TV, do cinema ali, do bastidor, né? É arte, né, no fim. Você vem da arte. Moda também é arte pura ali, né? Que o design faz a roupa ali, é uma coisa...
E aí, como eu, fazendo a parte de relações públicas, sempre teve uma ligação, né? Porque os lugares gostam da moda. Uma marca de moda fazendo um evento em um restaurante, em uma festa, é uma coisa, né? Ou uma agência de moda, né? Então eu sempre conversei com as agências porque eu precisava de gente bonita nos meus eventos. Se você precisa de gente bonita, você vai onde? Nas agências. Então eu já estava com esse acesso lá. Mas na verdade, como começou isso mesmo foi quando eu estava morando em Miami. Eu fui para a agência do Paul Palmeiro. O Paul Palmeiro foi o primeiro top model masculino. Foi o primeiro homem na capa da GQ. E ele tinha uma agência de homens em Miami. E ele... Miami é a temporada de outubro até abril. E aí a gente estava... na época já tinha um apartamento lá. Então eu fiquei pós-temporada lá. Trabalhando, né? Tem essa história também, né? Fui trabalhar lá no Delano com a Madonna lá. Tipo, uma história lá boa também. E aí o Paul falou, olha, a temporada acabou. Cara, vamos tentar fazer alguma coisa com você, com filmes. Você vem de uma família de atores. Eu fiquei fazendo castings lá para os filmes. Eu quase fiz o filme Legalmente Loira 2. Quase, ficou assim. Muito bom. Ficou quase, assim. Na época a internet era ainda aquela discada que você... né? E quando eu cheguei aqui, as notícias não chegavam tão rápido, igual hoje, né? Quando eu cheguei ainda estava rolando meio esse assunto aqui de... na época não tinha nenhum ator brasileiro em Hollywood ainda. Foi o Rodrigo Santoro, foi o primeiro com as Panteras. Não tinha isso. E eu fiquei ali fazendo casting meses ali. Quase aconteceu. E aí o que aconteceu lá com o Paul foi que eu andando lá por Miami, eu descobri uma modelo e virou uma top model. Então ele falou, cara, você tem um olho bom. Né? E aí que na minha vinda para o Brasil, né, expirou lá o tempo de visto e tal, ele falou, olha, vou te dar uma carta de representação, eu quero que você vá lá para o Brasil fazer isso para mim. Né? Ele me deu uma carta lá, tenho essa carta até hoje, que ele podia fazer um olheiro, né? E aí eu cheguei de volta aqui no Brasil para tentar continuar ali a faculdade, tinha trancado e tal. E não dava, eu cheguei eu tinha que esperar 6 meses para conseguir encaixar lá o período da letiva, não dava para voltar imediatamente. E essa era a sua faculdade de Relações Públicas, que você já estava fazendo? Já era publicidade e propaganda. Né? Publicidade. Eu quando estive em Miami, eu procurei a Universidade de Miami para fazer um curso de... Aí que eu descobri o Relações Públicas, porque lá não tem publicidade e propaganda, lá tem o PR, né, que é Public Relations, né? E lá que eu descobri isso. Eles falaram, não, aqui é PR. Né? Eu acabei fazendo um curso lá com eles, e aí que eu virei o Relações Públicas, né? Mas ainda não tinha muita intenção de trabalhar com isso. Foi uma coisa que a universidade lá, porque lá é advertising. Muda um pouco, mas o conceito é o mesmo, né? Porque lá é advertising, é o publicitário, e aí o PR Então, começou essa história lá. Aí quando eu cheguei aqui, eu conheci um modelo, ele era namorado da Alessandra Ambrosio, que era já um promoter. E eu comecei a fazer, como eu tinha que fazer alguma coisa, comecei a fazer casting com as agências para o Paul, porque ele falou, busca modelo aí. Então, como eu já tinha acesso a algum, porque namorei uma modelo na época muito conhecida, então tinha acesso aos modelos, né? Então eu comecei a fazer casting, fazer na casa da minha avó, assim, de sábado. Vem cá, eu tinha uma câmera digital, tinha um computador, um scanner, eu comecei a mandar coisa para ele, comecei a fazer essa parte de agente de moda, né? E aí foi um start ali. Foi tudo muito bem até o 11 de setembro, né? Porque quando deu 11 de setembro, acabaram os vistos, acabou. Mas foi ali que deu início essa parte com a moda, de querer fazer, de estar por trás ali. E isso acabou me trazendo para relações públicas. Por quê? Os modelos, todos queriam me conhecer. Por quê? Eu era um cara que não era exatamente uma agência, mas que eu estava mandando os modelos, estava com Miami, Nova York e Tailândia. E os modelos estavam indo viajar. E aí todo mundo estava querendo me conhecer. E aí esse promoter na época falou, cara, vai abrir uma boate, que era do Ricardo Almeida, tô vendo que você conhece todo mundo. Vamos trabalhar comigo. Eu falei, cara, eu fiz uma coisa de relações públicas já. Ele, então, vamos lá comigo. E eu aceitei o desafio. Eu estava, na verdade, naquele período, né, até ter o semestre novamente. Falei, bom, vamos fazer alguma coisa. E aí comecei e amei, né, aquilo. Na verdade,
eu acabei... Só que como eu vim de uma coisa de universidade, eu vi que aquele meio ali era uma coisa que não estava muito bem organizado profissionalmente. Então eu falei, deixa eu profissionalizar esse negócio. E eu peguei uma boate começando e aí eu virei o Thierry, que está até hoje, porque convidava os modelos vinham, né? Então começou essa história lá e até hoje, né? E é uma coisa que eu realmente amo fazer, é uma coisa que eu acho que cada um nasce com uma aptidão para uma coisa, né? E eu acho que eu nasci com essa, né? Então eu acho que cabe a gente você falar, olha, é aí que eu caminho, é aquela coisa. Se você ama o que você trabalha, você não trabalha nenhum dia, né? Então assim, eu amo fazer isso, eu durmo pouco, não tem problema, faço, né? Então eu até digo que a partir de moda, eu fui também um bom agente de moda, né? Eu acredito que... Mas aí tem outras facetas, porque isso acabou levando você para outros caminhos, né, Raquel? Sim, exatamente. Na verdade, acho que o amor pelo que você faz, ele é um start para você falar, bom, é isso que eu me encontrei aqui, quero fazer isso, é o que eu gosto de fazer e vou seguir profissionalmente. Agora, me conta como que foi o seu salto de como modelo para depois, né, criar uma agência, porque ali você já estava criando a sua agência, relações públicas, balada, e aí para você começar a fazer grandes eventos. Como que foi essa evolução de carreira, né? Então, na verdade, são coisas que elas sempre vieram em paralelo, mas elas nunca teve assim o começo e o fim, né? Como modelo, comecei lá com 17, até hoje estou com 45, ainda, né, fiz agora a campanha de M-Officer, ainda tô numa coisa que... Recentemente você fez o São Paulo Fashion Week também. Eu fiz um desfile na Casa de Criadores, agora há pouco tempo. Então assim, porque na verdade voltou, né, os 40, né, antigamente 40 já não era uma coisa tão aceita. Hoje em dia o 40 já virou... Hoje mudou totalmente. Mudou, né, hoje em dia... os modelos, até a publicidade mesmo, né? Mudou muito, né? Antigamente, comercial de cerveja só tinha modelo, né? Que bar é esse, né? Lembra? Só tinha aqui isso. E então, foram coisas... Tem uma diferença também, né? As pessoas, os próprios modelos, estão se cuidando mais em relação ao passado, né? Hoje Sim. Eles estão chegando mais inteiro. Sim, eu penso que esse cuidado, como virou a internet, né? Veio trazendo isso. Você vê que a pessoa cuidada ali. Então, esse desejo, que antigamente era uma coisa genética, né? As pessoas cuidavam, não. Hoje em dia, você vê, né, o exemplo ali das pessoas, fala, pô, eu quero chegar lá, né? E eu acho que também a medicina evoluiu muito, né? Nesses cuidados, né? Sim. Da gente poder viver mais, viver melhor, e de se cuidar e etc. E, então, assim, voltando ali à pergunta, eu sempre fui em paralelo, né? Porque sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, a moda começou ali, ela sempre estava ali. A parte de relações públicas, como ela sempre teve uma sinergia com a moda, ela estava ali e continuou, né? Então sempre esteve em paralelo. Então assim, e a parte de empreender, de querer fazer a coisa, foi uma coisa que sempre foi um desejo meu, de querer criar algo próprio, né? De ok, eu tenho algumas referências, mas de criar o meu, de fazer, de ser, na verdade até eu usava o sobrenome Thierry Derquien, pelo meu pai, que pô, admiro, sou totalmente louco pelo meu pai. E aí a agência Elite que veio com o Thierry ali. Porque também foi uma figura de destaque maravilhosa, né? Sim, maravilhoso. Mas aí ficou, esse Thierry virou... Tanto que hoje tá Thierry Derquien de novo. Mas era Thierry Derquien. Na verdade era só Derquien no começo. Só que a agência, a Elite ficou... o Thierry, virou Thierry, mas não... Acaba virando sinônimo, né? Né? Tanto que é engraçado, meus primos, quando... vem para São Paulo, né, eles falam Thierry, eles todos atendem, né? Quando eu tô com algum primo em todo mundo olha, né? Aí qual Thierry, né? Porque, ou quando eu tô lá também, quando eu vou pro Rio, eu tô com eles falam, o Thierry, eu olho e é o primo, né? Então, essas coisas, né, não teve assim esse salto, sempre elas foram em paralelo, né? E porque elas sempre tiveram sinergia, né? Porque um evento sempre vai precisar de um artista, de uma modelo, é interessante, né? A agência também precisa fazer eventos, porque eles vão ter concursos, eles vão ter alguma marca parceira, vão ter eventos, então
são coisas que sempre se complementam. Eu quero fazer uma pergunta para você curiosa, porque curiosa não, é um mercado que a gente conhece muito bem, mas as pessoas que estão lá em casa, ou que estão aí, que curtem grandes festas como o Lollapalooza, por Sim. exemplo. O que o cara do Lollapalooza pede para você? O que ele quer? O que ele quer com esses modelos, com esses influencers, com essas pessoas? Qual é o peso que isso dá pro evento? Olha, enfim, a gente já teve em vários grandes eventos, inclusive o Lola. Hoje em dia, o que os eventos querem? Antigamente a gente precisava da presença das pessoas, né? Hoje em dia, além delas estarem lá, né? A gente sempre tem essa troca da imagem delas lá na internet, né? Então a gente sempre troca conteúdo, né? O conteúdo dela está lá, né? Hoje em dia ela vai lá para curtir o evento, mas ela também tá ali postando. Tá Associação da beleza também, né? Porque o evento é maravilhoso porque tem gente bonita, né? Exatamente. Eu fiz até inauguração de pet shop, cara. Então assim, eu falei, por quê? Porque é sempre essa associação, né? Você sempre tem aquela coisa de onde tem gente bonita é o lugar que eu quero ir, né? E os grandes eventos não fogem disso, né? E hoje em dia já mudou um pouquinho também, porque hoje em dia não é só a beleza, né? Muito conteúdo que aquele convidado traz, né? E o que ele fala, né? O que hoje em dia a gente está pensando? Quais são o que está hoje em dia o mundo está pedindo o quê? Né? Eu vi que muita essa inclusão social, né? Eu acho que de alguns 8 anos, 10 para cá, essa coisa ficou muito, né? Tanto na moda, na publicidade e nos eventos, né? Porque não é só a beleza, não é só o modelo ou não é só o famoso. Não, é o que aquela pessoa comunica. Né? É o conteúdo também que ela vai entregar, que ela vai gerar ali através desse evento, né? E quando o influencer, ele vai num evento como um Lollapalooza, por exemplo, ele traz junto com ele todo mundo que segue ele. Aí a pessoa que nunca nem tinha pensado em ir, já desperta o interesse em ir num evento como esse, né? Eu falo que a gente a gente faz uma vitrine ali, né? Então cada vitrine tem pessoas vendo. Então a gente traz as pessoas que falam com outras pessoas, né? Então quando você consegue fazer essa mistura, né? De ter uma modelo legal, de ter um artista interessante, de ter uma pessoa que comunica com certo público, que está ali representando também, né? Eu acredito que o evento bom é o evento que tem um pouquinho de cada coisa, igual Estúdio 54, né? Que antigamente pouca gente sabe, mas era uma coisa que tinha tudo. E era uma coisa boa. Eu acredito no evento onde tem pouco de cada coisa, né? Eu penso que isso. Então, nos grandes eventos, isso toma uma proporção muito maior, né? Porque o que eles querem? O que eles pedem? Essa diversidade, né? Porque essa diversidade fala com todo mundo, né? E os grandes eventos também. Sim, e de todos esses, imagino que você já tenha feito muitos eventos, né? Qual foi, assim, muito marcante para você? E por quê? Olha, eu penso assim, já fiz muitos eventos, mas assim, eu podia falar vários aqui, né? Mas eu digo que, eu vou responder que foram os primeiros, assim, por ser uma época sem a internet, né? Eu divulgava meus eventos via SMS, né? Peguei a primeira rede social, que foi o Orkut e tal. Então, esses primeiros eventos foram, assim, muito incríveis para mim. Foram que abriram essa paixão, né? É uma coisa que despertou essa paixão. E é o que me traz até hoje, né? Eu digo assim, para os meus convidados, que a melhor... eu já vivi a melhor festa da minha vida, né? Já passei por ela, né? E eu tento reproduzir isso, trazer isso a cada dia, às vezes com eventos autorais, etc. Continuar isso, né? Eu acho que eu tenho um legado aí. E eu também tenho essa história de ter mudado um pouco o meio, de ter profissionalizado isso, né? Hoje em dia tem muitos RPs por aí que trabalham de uma forma que eu inventei lá atrás. E como que foi essa profissionalização? O que você... Então, como eu vim dessa parte de universidade e falei, bom, de fazer uma coisa profissional, né? Porque assim, eu vou falar bem, o que não me atraía muito a parte artística, essa coisa de não ter
segurança, né? Igual um trabalho que você tem ali. Porque o artista, se a peça vai público, ganha, senão não. Né? A pior coisa que eu falo até hoje é o último capítulo de novela. Todo mundo vê, né? Daquela festa. Cara, tá todo mundo desempregado. Quem vai pagar a carta de crédito mês que vem ali? Aquela turma toda, todo mundo na rua. É um desespero, né? Ninguém pensa nisso, né? Quem tá do lado de cá... Não, ninguém pensa. Ninguém pensa, Primeira vez que eu pensei nisso. Então, exato. Aquele último capítulo da novela vai agora, né? Você fala, aquilo ali, o cara tá ali gravando, falando, e agora? Né? E aí? E os boletos do mês que vem? Como é que faz, né? Ou a pessoa vai pro teatro, já tá engatada em alguma outra coisa, mas é um desespero. E isso pra mim foi uma coisa muito aflitiva, né? Porque nessa parte de artística você só vê, o cara é famoso, o cara tá lá na televisão, o cara tá lá no cinema, mas pô, tá a parte da cozinha aqui, cara, é complicado. Mas Rodrigo, você é um cara, eu vou ter que agora entrar num outro assunto aqui. Você é um cara que aprendeu esse mundo artístico na cozinha, Sim. na sala, antes de dormir, na hora de acordar, porque você vem de uma família recheada de grandes talentos. Por exemplo, o nosso querido Rodrigo aqui, hoje está todo mundo aí assistindo várias novelas, tem novelas aí que tem envolvimento nacional com todo mundo, as pessoas ficam esperando pelo capítulo. E aí o Cécio Tirré, por exemplo, ele fez alguns trabalhos maravilhosos, que você deve lembrar, como Roda de Fogo. Sim. Que foi muito marcante, e um que marcou muito, que foi A Próxima Vítima. Sim. E que teve uma repercussão nacional, com todo mundo sabendo, eu querendo saber quem era a próxima vítima. Como é que era aprender isso em casa, com esses talentos maravilhosos? Depois eu vou falar de outra pessoa importante. Então, muito bom você ter falado esse assunto, porque Roda de Fogo, além de... meu tio e meu pai também fez a novela, né? Também, verdade. O Denis Erquian. E eu vou puxar uma outra coisa, assim, uma fofoca aqui, que antes das redes sociais, meu tio morava no Rio, meu pai, aqui a gente morava em São Paulo, ele ia pro Rio pra gravar a novela, né? Então, as pessoas lá no Leblon viam meu tio e meu pai juntos, e meu tio tinha feito o vilão da Top Model, onde ele era homossexual. Top Model, lindo. Ele era o vilão e ele era homossexual. Então eles viam meu pai, e meu pai era um grande galã também, viam os dois andando lá, eles achavam que eles eram casal. Então tinha uma fofoca lá, nessa época que, fora da internet, onde eles eram, são namorados, só que eles são cunhados, né? Então já tinha essa história lá. Espetacular, velho. Porque eles viam os dois ali, né? Chegando em casa, saindo com comprinha do mercado, ali andando no Leblon, falavam, pô, né? Aliás, a performance dele em Top Model, fazendo a personagem, foi sensacional, né? Era divertida, era tudo. Alex Kundera, eu acho que era o vilão. E aí depois a gente... falando da Próxima Vítima, né? Eu lembro muito bem, porque meu tio tinha existe um sítio lá na Serra do Rio de Janeiro, a gente sempre passava férias e tal, e era o final do ano, igual vai ter agora, quem matou o Odete Roitman, quem é o assassino da próxima vítima, né? Que era exatamente esse formato que a gente tá fazendo até agora. E eles não sabiam, a gente estava ali, né, o Brasil inteiro esperando para ver quem seria o assassino. E o que a gente sabia é que ele tinha gravado o final. Um dos finais era ele, mas nem os próprios atores sabiam. Ninguém sabia, que era uma coisa, um segredo ali. Gravaram vários finais, mas gravaram com um monte de gente. Então a gente sabia que ele tinha o final dele, né? E aí eu me lembro até hoje, a gente estava assim nas vésperas de ir para o Rio de Janeiro, tocou o telefone e meu tio falou, eu sou o assassino da próxima vítima. Né? Tipo assim, no dia mesmo, ele ligou pra minha mãe e falou que contou. Eu lembro desse momento em casa, ele falando assim, nossa, como assim, etc. E na sequência, né, e foi o que o Brasil parou, né, pra ter aquilo, e na sequência a gente foi pro Rio de Janeiro. Na verdade, agora eu tô lembrando, meu tio tinha um restaurante Rio das Ostras, e aí a gente não foi pro sítio, a gente foi pra Rio das Ostras, e eu lembro da gente
de viver isso, né? Do dia seguinte, os dias após ele ser o assassino da Próxima Vítima, de estar no carro, né? Parou o Brasil. Era um burburinho, né? Não, de carros né? na rua, pessoas ali, a gente tá Parou ali. o Brasil. Tinha apostas, as pessoas apostavam. Sim. E então, assim, eu acompanhei muito de perto isso, desde dele ligando da notícia e na sequência da gente tá ali no carro e as pessoas ali, né? Do pós acontecimento. Então, assim, isso são coisas que a gente traz para a vida. Te deu bagagem? Que te dá bagagem, né? E muitas pessoas falam assim, poxa, eu sou o único que quer ser artista na minha família, não tem ninguém. Você com essa turma toda não foi para lá? Eu falo, olha, eu sempre falo, eu sou atormentado, né? Então, assim, eu levo dessa parte de ter sido essa sensibilidade, né? Porque a arte tem essa coisa da sensibilidade. De tratar o trabalho, de um lado, sempre profissional, e do outro, de ter essa sensibilidade de ter as coisas, né? Então, assim, se eu pudesse escolher, eu repetir. Eu sempre falo pra minha mãe, se eu pudesse escolher, eu tinha nascido com você sendo minha mãe e meus pais de novo, assim, eu escolheria que legal de novo estar com eles, assim, uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que não mudaria nada, né? Eu penso isso. E já que a gente está falando de família, quem dentro da sua família foi assim o seu suporte? Quem que foi seu conselheiro? Quem que te deu direção? Quem que estava sempre por ali? Para quem que você corre quando você tem alguma situação ali? Quem que é essa pessoa para você? Olha, até hoje, minha mamãe, né, Bárbara Thierry, sempre foi uma coisa... meu tio sempre me dava uns bons conselhos, assim. Ele sempre, assim, com 15 anos eu tava lá, porque meu aniversário é 21 de fevereiro, ali no Carnaval. Então a gente sempre tava lá no sítio, assim, no meu aniversário. Ele sempre falou, olha, você vai fazer 15 anos aqui, você tem que começar agora a se preocupar com umas coisas. Ele sempre me puxava ali e me dava alguns conselhos, né? Mas sempre tive bons papos com meu pai também. E sempre... com a minha avó, Márcia, sempre bons papos também. Mas assim, da minha família, minha mamãe. Sempre bom, até hoje, tá? Sempre bons conselhos. Mas eu vou pegar mais uma carona aí. Eu já fui cutucar lá algumas coisas do passado, agora eu quero falar de uma outra personagem do cenário brasileiro. Um ícone, pelo amor, maravilhoso falar dessa mulher. Muita gente aí talvez não vai lembrar dessa nova geração, mas quem pertence à antiga geração vai saber do fenômeno que era essa mulher. Em beleza, então, nem se fala. Ela fechava a banca, de repente ela abria a televisão, que era Tônia Carreiro. Tônia Carreiro, que fez inclusive um dos papéis mais brilhantes ao lado de Paulo Outrem, Sassaricando, que ficou marcado demais também. Essa novela também marcou. Quero que você fale um pouquinho de Tônia Carreiro para nós. Bom, primeiro, é inegável, né? A mulher que ela foi, né? A gente, se for pensar, década de 70, né? Ela foi até Brasília para liberar essa navalha na carne, né? Imagina uma mulher indo até lá. Tem ela aqui na Paulista com a Cacilda Becker, lá com a história do feminismo. Navalha na carne era de? Plínio Marcos. Plínio Marcos. Mas tinha censura. Sim. E ela foi até o governo para pedir e ela conseguiu. Uau, revolucionária. Então, uma mulher fora da época, né? Especial. Ela foi uma tia-avó, meu avô casou com ela, teve o Cécio, depois casou com a minha avó Márcia e minha mãe, mas sempre muito próximos e sempre uma luz, assim, uma coisa, né? E ótimos papos, uma energia incrível e a pessoa tão linda, a pessoa física, né? Tão linda quanto a artista, tudo aquilo ali sempre foi uma coisa, né? O que você assistiu de Tônia, assim, que... Tudo, na verdade, a casa dela Ele vivia de perto isso, né? Na verdade, vou responder, mas você falou da novela Sassaricando. A novela Sassaricando, minha mãe fez como atriz e meu tio dirigiu, o Cécio. Tá? Foi dirigido e minha mãe fez a novela, então a gente sempre assistia para ver o nome da minha mãe aparecer ali e tal. Minha mãe fazia a secretária do Marcos Frota, né?
Então, foi uma novela muito importante. Agora, a Tônia, na verdade, em casa, ela é a Marinha, né? A gente sempre chamava de Marinha. Ótimos, o que eu posso falar assim, né? Ótimos festas de Natal na casa dela. A gente sempre estava por ali, né, com a família. Ela adorava uma coisa de festejar, celebrar. As festas de Natal na casa dela eram coisas onde ela gostava de receber as pessoas, aqueles atores que estavam no Rio fora, sabe, que não tem a família. Era um encontro ali de todo mundo, uma coisa maravilhosa. Ela tinha muita luz, né? Ela tinha uma sala de ensaio na casa dela, onde estavam todos os figurinos. Ela tem essa história também, né, da parte dos figurinos. Ela tinha, então assim, era uma sala que a gente brincava, a casa dela, a piscina da casa dela, a casa dela. Era uma coisa ali de casa, mas sempre uma luz, bons papos, sempre assim, de conselhos, né, e sempre uma boa relação ali com meus pais, né. Acho que um dos últimos trabalhos, e você pode ter acompanhado isso, que foi mais recente, né, foi Senhora do Destino, que foi outra coisa muito marcante da televisão brasileira. Você lembra bem disso? Lembro, acho que foi a última novela, né? 2004, né? Foi muito bom, na época, a gente acompanhar ela de volta, porque ela tinha ficado um bom tempo ali fora da televisão, né, de novelas e tal. Então, assim, sempre bom a gente ver essa volta, né, de acompanhar, né. A gente, assim, como tem aquela coisa de Rio-São Paulo, não estava tão próximo lá, porque eu estava no Rio, a gente aqui em São Paulo. Mas, assim, na família ali, a gente muito feliz, né. Ela tinha passado já por um problema de saúde ali, e essa volta dela ali, já gravando. E depois ela também ficou com fazendo monólogo no teatro. Foi uma coisa muito boa, assim, pra gente, e espetacular. Rodrigo, agora voltando um pouco ali na RT Assessoria, Sim. Você tem mais de 20 anos de experiência profissional. Qual que é o segredo para você, também tem muito network, qual que é o segredo para você manter isso vivo por tanto tempo e se diferenciar dos outros? Olha, eu vou te dizer que é a paixão, né? Então, gente, siga lá, né, RT Assessoria. É um perfil privado, mas se falar que viu aqui, a gente libera. Porque, na verdade, como a gente faz umas coisas mais exclusivas, a gente gosta de saber quem está ali. A gente não tem 1 milhão de seguidores, mas todo mundo que está ali, a gente sabe quem é. Então a gente fala diretamente com aquelas pessoas. Interessante, isso já é um diferencial. A gente está ali, então assim, a gente decidiu fazer dessa forma, né? Porque às vezes você quer fazer alguns eventos e está falando com muita gente, tem muita gente querendo ir, e às vezes não é. Então a gente está ali, mas continuando, é a paixão do dia a dia, né? E eu acho que essa coisa de você fazer o networking, eu tenho uma coisa, eu fiz 8 casamentos, eu casei 8 pessoas nesses 23 anos. Uau, que legal. Né? E para mim, o que eu é sempre pela energia das pessoas, né? Eu sempre conecto energias, assim. Para mim, na verdade, nem a beleza, nem fama, nem dinheiro me leva uma boa energia. Que eu acho que isso, eu aprendi que o que você leva da vida é isso. É quem vai no dia que você morreu e quem vai lá no teu enterro. A troca, né? E quem vai lembrar de você depois. Eu acho que o grande valor da vida é a troca de energia que você tem com as pessoas. Porque dinheiro, às vezes você morre, a família briga, a beleza acaba, a fama acaba e você fica esquecido. Então, o que eu descobri nesses 23 anos, e eu recebo de 20 a 30 pessoas 2, 3 vezes por semana há 23 anos, então eu sou um expert em ser humano. Então eu falo com uma pessoa 1, 2 minutos, eu já consigo ler, assim, dificilmente eu erro. Então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, como que você faz para filtrar? É só através da sua leitura? Não, na verdade... você filtra quem chega por interesse ou quem realmente tem essência? Primeiro, você tem que já aceitar que você está fazendo um evento, então as pessoas vão estar interessadas no evento, né? Eu no começo eu ficava sempre uma coisa meio de que eu gostava de achava que era uma coisa comigo. Mas tem uma coisa que é o interesse do evento, enfim, você aceita isso, né? E você recebe todo mundo muito bem. Agora, você mantém, né,
quem você vê que tem uma energia. Às vezes a pessoa está ali e eu sou muito apresentado para as pessoas, né? Então, primeiro eu faço meu trabalho, que é, sou contratado para receber pessoas. Então, eu sempre tenho que receber bem as pessoas. Então, no primeiro momento, você recebe super bem as pessoas, né? E com o dia a dia, você vai filtrando, né? E outra, você tem que aceitar primeiro que todas as pessoas não precisam ser perfeitas, né? Não existe perfeição. Sim. Tem pessoas com qualidades e defeitos, todo mundo tem. Então, eu trago mais para próximo de mim as pessoas que eu tenho uma troca de energia comigo, enfim, às vezes de vida ali. E de uma forma geral, eu recebo todo mundo bem, meu papel tá ali, né? Receber as pessoas que vêm até mim. Então, eu tento fazer isso, mas eu acho muito bom esse filtro também, né? De quem tá. E também tem um grande evento. E eu tenho poucos... Eu quero pegar até caramba. Falar em grande evento. Vem um grande evento aí, não vem? Sim, agora a gente tá com... A gente vai ter uma festa chamada Rumors, que é uma festa que tem no mundo inteiro, tá próxima, né? E aí, assim, nesses grandes eventos, geralmente a gente tem uma grande divulgação e às vezes não tem tanto convite. Quem vai? Eu. Obviamente, super convidados, será um prazer receber vocês. Mas eu sempre dou uma prioridade para quem vem sempre, né? Óbvio, para quem está sempre com a gente, né? Toda semana, ou está sempre presente. Fidelização. Exato. Né? Porque aí chega, porque daí assim, poxa, eu tô com você sempre. Aí, pô, tem um show bacana. Aí eu não vou te levar? Fala, pô, no dia ali, né? No dia a dia, então eu sempre metade para essas pessoas que acompanham a gente. Interessante essa valorização. E aí, inclusive, a gente tem algumas parcerias, a gente tem dentista, academia, a gente tem alguns parceiros que a gente traz para essas pessoas como troca. Fala, ó, você vem com a gente sempre... Tem muita gente que vem só querendo a parceria. Fala, não, frequenta os eventos primeiro e depois a gente abre essa parceria. E a outra metade, obviamente, se tem um grande artista querendo ir, um grande influencer, a gente tem que também aproveitar esses grandes eventos para conhecer, senão também vou ficar sempre com aquela mesma turma. Então a gente abre diversifica e abre a possibilidade de outras pessoas virem, né, até a gente, para a gente também, né, ir conhecendo e saber, né. Então, eu acho um formato muito sensato isso de manter quem tá e abrir também, trazer. E assim, muitas vezes, quando uma pessoa que você já tem uma energia, uma sinergia bacana, traz alguém, é porque ela já filtrou antes. É verdade. Né? Então, geralmente, essa coisa é muito interessante também. Eu adoro isso. Essa festa vai ser aonde? Olha, vai ser no Campo de Marte, né? Agora já é a segunda edição. É uma coisa, vai ter uma super estrutura lá e enfim, são DJ de música eletrônica muito importantes, né? Uma festa que tem no mundo inteiro, né? Então, assim, eu adoro coisas assim, né? Assim, a gente já está numa divulgação de 4, 5 meses, então assim, a gente vem, eu adoro essa história, né, de fazer. Muito legal. Raquel, eu vou dar uma cutucada, porque assim, todo mundo tem um perrengue na vida. Eu queria que você contasse para nós, sei lá, nesse caminho todo de vida que você tem aí, com esses artistas todos ao teu lado, me conta uma saia justa, alguma coisa que realmente foi terrível, mas que você se livrou. Olha, pior, então, tem... bom, eu tive na época, eu trabalhava num clube que era super exclusivo e etc. E aí a gente soube que tinha uma princesa lá dos Emirados Árabes, não vou dizer nomes, nada, mas enfim, era uma... Tem sheiks, tinha uma princesa, né? Então princesa. Uma princesa, mas assim, aquelas coisas de Emirados Árabes. Eles tinham ido pra Florianópolis, estava aquele hotel inteiro pra eles, assim, eles pegaram um andar, mas era hotel. E chegou isso até mim, olha, a princesa chegou em São Paulo e que ela quer ir no evento, então pega uma estrutura para ela, todo um preparativo. Ela queria modelos femininas, ela queria toda uma história e chegaram até a gente. Falei, bom, quando a gente pensa numa princesa, você pensa numa princesa da Disney, né? Uma princesa, certo? Princesa é princesa. Princesa, né? Você tem aquela... Bom, falei, vai vir uma princesa aí. Aí veio... Mas pode ser uma Fiona.
Mas então... Vamos ver qual que é o final dessa história. Mas vamos já tô ver. curiosa. Não, mas aí eu falei, bom, estamos disponíveis. Fizeram uma vistoria lá no espaço antes, veio o pessoal dela já para acertar tudo, todo mundo preparativo lá para organizar a chegada da princesa. Eu falei, bom, quero conhecer essa princesa aí, vamos ver, né? Porque né, geralmente só vem shake, vamos ver, a princesa, vamos ver. E, ok, organizei tudo, né? Fiquei lá disponível para receber. Assim, chegou lá uma comitiva de carros, foi passando gente. Falei, meu, cadê a princesa? Você espera uma princesa. E passou um monte de gente lá com aquele. Falei, cara, cadê a princesa? Eu não vi a princesa. Falei, cadê a princesa? Ela tá, passou. Falei, passou. Falei. E quando eu fui apresentado, era uma pessoa totalmente oposto de uma princesa, né? Assim, não quero nem falar muito sobre estereótipos e nada, porque, né, daqui a pouco eu vou ser cancelado, mas... Eu acertei na Fiona. Era uma... E aí, assim, eu fiquei ali todo disponível ali e tal, e ela tratando bem, né, tipo, ali preocupado com a parte operacional, né, toda ali para tudo acontecer conforme e etc. E aí, foi tudo certo. Ao final, ela tinha lá um secretário, ele falou, olha, a gente tá voltando lá pro hotel e tal, você vai acompanhar a gente, né? Eu falei, bom, posso ir, né? Vamos, sei lá. Falei, fui lá com a turma e tal. A gente chegou lá no hotel, eu falei, tá, e aí? Tá precisando de alguma coisa, né? Preciso voltar. Não, espera um minutinho aí. Aí a princesa, né? Queria uma coisa assim... mais íntima. Um pouco mais íntima e tal. E aí o moço, ele falou, olha, eu vou te pagar. Ele falou, vamos lá que eu vou te pagar tal. E aí ele veio com dinheiro assim, não, sobe lá, não sei o que. Eu falei, mas espera aí, mas quem vai estar lá? Não, eu comecei a entender que era uma coisa, tipo, pessoal, uma coisa ali comigo mesmo. Eu falei, olha, então, eu tenho um evento, eu preciso voltar lá, não sabia que até eu tenho que encerrar algumas coisas lá, mas agradece demais tudo, nossa, obrigado por tudo, mas assim, eu infelizmente não vou conseguir, posso tentar voltar mais tarde, alguma coisa assim. Fiquei ali nessa saia justa, né, com a história, mas peguei o motorista e falei, preciso voltar e voltei pro evento, né, e graças a Deus consegui. Sensacional. Conseguiu fugir da situação. Magnífico. Raquel, vamos perguntar para ele agora onde as pessoas encontram ele. Sim. Né? Qual que é a melhor forma? Eu quero que você fale de você, olhando lá para o nosso telespectador. Instagram, teu endereço, como é que é essas coisas dessas festas todas, porque todo mundo vai estar curioso agora. Sim. Bom, gente, vamos lá. Instagram é a melhor forma, @RodrigoThierry, @RT Assessoria. A gente sempre divulga lá os eventos, tem o contato de WhatsApp lá, todos bem-vindos, todos convidados. É só entrar em contato e a gente organiza a sua chegada. Te espero lá. É isso aí. Raquel, estamos chegando ao fim. Mas já... Infelizmente, Tava tão né? gostoso o nosso papo? Tem muito assunto aqui para Sim. falar, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim de mais uma edição. É isso aí. Mas para mim Só foi que sensacional. foi muito bom. Só que antes da gente encerrar, eu queria convidar você a seguir as nossas redes sociais, Hub Estação Ideia, e ativar o sininho lá, se inscrever no nosso canal. Você que sempre nos acompanha, se inscreva lá, ative o sininho para você sempre receber as informações do nosso programa. Raquel, quero agradecer você por mais esse programa, porque Obrigada. foi ótima a tua companhia, Foi foi ótimo, muito muito legal, obrigada. esse papo bem gostoso. Foi ótimo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Rodrigo, foi muito legal. Satisfação. Ouvir a história, a sua história principalmente, mas ouvir esses bastidores de Cecil Thierry, ouvir os bastidores de Tônia Carreiro. Gente, que sal, eu tivesse tido a oportunidade de tomar um chá das 5 com a Tônia Carreiro. Mulher maravilhosa, espetacular, que marcou. E olha, o nosso papo aqui foi muito bom. Eu queria te agradecer de coração pela visita. Eu agradeço vocês. Acho que tem papo aqui, tem história para mais uns 3 programas, né? Sim, exatamente. A hora que Já quiser, fica o eu volto. convite para você voltar. Com certeza. Adorei vocês, o papo com vocês aí. Tá? Espero voltar em breve. Muito obrigado, meu querido. Bom,
tá terminando por aqui mais uma Estação de Negócios, e aquilo que eu falo é muito legal, porque o que a gente consegue absorver de coisa boa, e que você aí que está procurando fazer um negócio, está procurando decolar na sua vida, que está procurando dar uma reviravolta na sua vida, tudo isso aqui é bagagem, é história. E Estação de Negócios está aqui para levar até você exatamente isso. Eu queria agradecer sua presença, a presença do Rodrigo, da Raquel. Foi muito legal esse programa, mas não para por aqui. A gente vem com um novo programa, já tá na pauta aí, vai ser especial também, tá bom? Fica com Deus e um grande beijo para você. Temos.